Oitava, espero que todos estejam bem, tá? Vamos dar início então à nossa aula de biologia. Lembrar que a tarefa eu já enviei já no arquivo de Word, espero que todos façam a correção, tá? Espero que todos tenham acertado bastante, certo? Então só para dar uma conferida lá para ver se está tudo certinho. Relembrar, não falei no outro vídeo que acho que um experimento ou dois experimentos eu não fiz, eu fiz um só como o principal, devido à dificuldade de encontrar alguns reagentes aí para o experimento, tá? Porém eu coloquei a correção e eu já recomendei já com alguns alunos que assim que retornar às aulas, tá, presenciais, esses dois experimentos aí vocês podem anotar lá que a gente vai fazer ele em sala, tá? Que é mais proveitoso, certo? Então a tarefa já foi enviada, tá? Então a gente começa um módulo novo nessa aula. Então pega a apostila, certo? Então página 301. Então na página 301 a gente continua com o sistema digestório, tá? Porém é um módulo novo. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais em cima desse sistema, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais desse sistema em cima de alguns órgãos. O nome do módulo é a digestão dos alimentos, parte 2, certo? Então vamos dar início aí, certo? Na última aula a gente tinha discutido sobre a mastigação e deglutição. Então a gente, em cima do sistema digestório, mesmo tendo reconhecido todos os órgãos que compõem, a gente deu uma ênfase em cima da boca e do esôfago, certo? Então até o experimento ele ficava em cima desses dois órgãos aí. Lembrar que a boca ela começa a digestão, então é a partir da boca que começa a quebra do alimento. Então a parte mecânica da digestão começa através da boca, com os dentes. E a insalivação, tá? Então é o ato de fazer que o alimento entre em contato com a nossa saliva, além de ajudar na hora da deglutição, na hora de engolir, tá? Então ela vai começar a digestão química, vai começar a fazer a primeira parte da digestão, da parte química, devido a uma enzima que está presente na saliva, chamada de amilase salivar, que vai começar a quebra do carboidrato. Então o amido ele começa a ser quebrado, tá, em um disacarídeo chamado maltose, certo? Então já começa na boca já a digestão química, tá? E a digestão física já com o dente e a língua. Engolido o alimento, então a deglutição então vai passar para o estômago. O estômago é o órgão que a gente começa a nossa aula. Então o estômago ele é um órgão muscular, tá? Então ele é uma bolsa oca, cheia de vilosidades. Então mais ou menos o nosso estômago vai ter esse formatinho aqui. Então ele vai ter o tamanho da palma da mão, mais ou menos. Alguns têm um estômago menor, outros o estômago maior. Lembrar que ele é uma bolsa muscular, então ele pode ou contrair ou dilatar, certo? Então alguns têm o estômago mais dilatado, outros têm menos dilatado, porque ele é uma bolsa, ele vai acomodando, certo? Essa bolsa muscular, o estômago, ele serve para pegar esse alimento e guardar ele ali por um tempo, para que seja feita a digestão. Para essa digestão é utilizado um líquido, tá? Um líquido muito ácido, tá? Chamado de suco gástrico, um pH muito ácido. Então é muito ácido esse suco aí. Devido a isso, o estômago ele apresenta uma capa protetora para não deixar esse suco entrar em contato com a epiderme do estômago, certo? Como se fosse um gelzinho para não deixar queimar. O ácido que tem no estômago é chamado de ácido clorídrico. É ele que vai deixar o pH bem ácido ali, certo? Então é o ácido clorídrico que vai trabalhar em cima de uma enzima. Então, nesse meio de pH bem ácido,
é onde que a enzima pepsina, tá, vai agir. Então a enzima que está presente no estômago, ela recebe o nome de pepsina e ela começa a digestão das proteínas. Lembrar que nesse pH bem ácido, a amilase salivar lá da boca já não tem mais atuação. Então o carboidrato que foi digerido na boca, no estômago, não vai sofrer ação. Certo? Então o pH ele não deixa a amilase salivar trabalhar ali. Então só vai trabalhar a pepsina. A pepsina ela vai começar a digestão das proteínas. Mais ou menos o alimento vai ficar dependendo daquilo que você ingeriu de alimento em quantidade, tá? Mais ou menos o alimento vai ficar ali por volta de 3 horas. Onde que o alimento agora passa a se chamar quimo. Depois de passar desse tempo, onde que o alimento já virou uma massa, já virou uma maçaroca ali, ele vai passar pro intestino. Aí vale lembrar o seguinte, tanto na parte superior do estômago quanto na parte inferior do estômago, existem 2 esfíncteres. O que seria isso, professor? Bom, vamos lá. Esfíncter é um anel muscular que faz o seguinte, ele prende, tá, o que está ali dentro. E só vai se abrir na hora que desejar, certo? Então existe o esfíncter pilórico, tá? E o esfíncter esofágico. O esfíncter esofágico fica entre esôfago e estômago. O esfíncter pilórico fica entre o estômago e o intestino, tá? Então seriam 2 pregas ali que prendem o alimento, tá? Por um tempo ali até que seja feita a digestão. Bom, feita a digestão, o esfíncter pilórico ele se abre. E o quimo passa agora por um canal chamado de duodeno. É a primeira parte do intestino delgado, certo? Recebe o nome de duodeno porque são 12 anéis, certo? Então são 12 anéis ali, é um canalzinho ali que, conforme o quimo vai passando ali, ele vai recebendo agora vários líquidos, certo? Que a gente vai tratar. Então vai receber um líquido que vem do pâncreas, tá? Que recebe o nome de suco pancreático, certo? Um líquido viscoso que vem da bile, tá? Então produzido lá no fígado, armazenado na vesícula biliar e secretado no duodeno, chamado de bile, que vai digerir lipídios, que a gente vê na próxima aula, certo? E o suco entérico, que é o próprio suco do intestino. Então aí é onde que o quimo agora vai começar a sofrer o último processo de digestão. Então boa parte do alimento já foi digerida já. Então uma parte dos carboidratos já se transformaram já em maltose, certo? Porém ainda não é o que é absorvido, precisa ser transformado em monossacarídeos, em glicose. A proteína ela já foi transformada já em polipeptídeos, em peptídeos, que ainda tem que ser quebrada mais um pouquinho, certo? Então, com esses 3 líquidos aí, o intestino começa a finalizar a digestão, então ele vai fazer o processo de finalização, onde que o quimo, na hora que todos as partículas ali de alimentos serem transformadas em nutrientes, recebe agora o nome de quilo, tá? Onde que começa a absorção. Vale lembrar o seguinte, no estômago está muito ácido, não tá? Falei, já que tem o ácido clorídrico ali, atuando ali. pH bem ácido, para a pepsina poder trabalhar. Aí eu falei que passa pelo esfíncter pilórico, abre o estômago, começa a descida no duodeno, primeira parte do intestino delgado, correto? Falei de 3 líquidos que começam a ser secretados ali, suco entérico, suco pancreático e bile, para que termine o processo de digestão. Porém,
No estômago eu falei que tinha um gelzinho lá que controla o pH, que não deixa, tá? Que aquele ácido machuque a epiderme, que machuque a pele, queime a pele. Quando passa para o intestino não tem isso daí. Então, no duodeno começa a ser liberado bicarbonato, tá? Bicarbonato de sódio. Então, esse bicarbonato de sódio vai fazer uma transformação de pH. Então, vai passar de um pH ácido para um pH básico. Dessa forma, controlando isso daí, não vai ter aquela acidez e não vai prejudicar o intestino, porque o intestino ele tem uma parede epidérmica, então ele tem uma parede muito fininha, porque ele tem contato direto com a corrente sanguínea, porque precisa ali nesse momento aí acontecer a absorção. E se tiver uma parede muito espessa, uma parede muito grossa, dificulta a absorção. A característica do intestino, então, vamos pensar assim, ele é um órgão tubular, fininho, tremendamente comprido. Ele tem cerca de 5 a 7 metros, dependendo de cada organismo, tá? de cada pessoa. Então, ele é um órgão muito extenso, certo? Além dele ser muito extenso desse jeito, ainda ele apresenta vilosidades, então ele apresenta um monte de ruguinhas, certo? Essas ruguinhas aí, além de ter essas daí, vai ter outras menores ainda, que são microscópicas, que são chamadas de microvilosidades. Onde que se eu esticar o intestino delgado, se eu pegar o intestino delgado humano e esticar ele o máximo que eu puder, vai dar mais ou menos, a título de curiosidade, o tamanho de uma quadra de tênis. Então ele é muito grande, certo? Por que ele é muito grande? Porque ele tem que absorver o máximo de nutriente possível, certo? Então, para absorver esse máximo de nutriente possível, ele tem que ser muito grandão. As vilosidades e as microvilosidades, elas fazem o seguinte: aumenta a superfície de contato, como a gente fez naquele experimento lá dos comprimidos efervescentes. Então, quanto mais contato o alimento ali que foi se transformado em nutriente, o quilo, tiver com o intestino, maior vai ser a absorção. Então, aumenta então a superfície de contato, então absorve mais nutrientes, certo? A gente finaliza essa aula aqui com uma tarefa que não está agora na apostila, certo? Para finalizar, eu preciso que vocês façam no caderno, tá? Como tarefa. Vocês vão esquematizar um sistema digestório. Então, vão fazer um modelinho humano do jeito de vocês e vão desenhar todo o sistema digestório, só o sistema digestório, com os órgãos e glândulas anexas. Então, com pâncreas, fígado, tá? E vesícula biliar. Vai colocar o nome das estruturas, o nome dos órgãos e a funçãozinha deles ali, certo? Bem curtinho as palavrinhas. Então, só a função, que nem boca, mastigação, tá? Esôfago, movimento peristáltico, fazer que o alimento desça até o estômago, certo? O estômago, digestão de proteína. Então, fazendo desse jeito, então um desenho bem bonito, tá? Colorido. Quem tem dificuldade de desenho, vai lá, faz lá no papel vegetal. Porém, não quero impresso, então não quero que pegue uma figura da internet, não, eu quero que desenhe e faça isso, tá? Então, façam o desenho, tá? E me mandem essa foto aí para eu anotar como atividade. Então, eu vou parar a aula nesse momento aqui, no intestino delgado. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida eu tô aqui, certo? Me chama aí se precisar. Uma ótima tarde.